Não cobiçarás. Paulo vai tratar disso depois. Puxa, quando eu li, não cobiçarás, eu me dei conta que eu cobiçava. E cobiçar não é uma atitude física, é uma atitude interior. Que as pessoas podem não notar e não ver, mas é uma coisa do coração. E a lei, ela não vai tratar só de atitudes exteriores, mas atitudes do coração. E por isso ela não foi suficiente para resolver o problema do coração. Porque o homem continuava pecando. E Deus viu isso. Então a lei, quando entrava em contato com os homens daquela época, mostrava, você é pecador. Por quê? Porque tu transgrediu a lei. Não era para tu cobiçar, tu está cobiçando. Tu tinha que guardar o sábado, não estás guardando. Tinhas que amar a Deus, tinhas que honrar, né? Os mandamentos, os 10 mandamentos, o decálogo. E não estás fazendo. Então é maldição sobre ti. Porque é o que a lei diz, quem não cumprir um só aspecto da lei é maldito. Então, quando a lei vem sobre nós, ela mostra uma coisa, que nós somos pecadores e todo mundo é culpável, não há um justo sequer, não há quem escape da lei, porque a Bíblia diz que quem deixa de observar um aspecto só da lei se torna culpado de toda ela. Por isso que Paulo diz, não tentem se justificar na lei, porque se vocês transgredirem em um aspecto dela, vocês são culpados de toda ela. E aí então, versículo 20 diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, por cumprir a lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém, amados? Então a lei hoje continua sendo importante. Aliás, numa mensagem evangelística hoje, a lei continua sendo importante. Por quê? Porque você pode ter na plateia uma pessoa que acha que não tem pecado. Ela está obscurecida. A própria lei natural na vida dela está amortecida. Ela está vivendo soberbamente. E daqui a pouco ela olha para a igreja, para as atitudes da igreja, e ela diz, eu estou melhor. Se isso é cristianismo, eu não preciso. E ela está numa soberba. E aí você precisa usar a lei para que essa pessoa seja enquadrada e ela se dê conta de que ela está em pecado. Ela está fora do plano de Deus. E depois que você usa a lei com essa pessoa, e ela se dá conta, e ela está quebrantada, aí você apresenta o evangelho. Aliás, isso é importante numa mensagem evangelística. Existe um momento da acusação, em certo sentido, do confrontamento, quando você usa a palavra de Deus para confrontar, mas ao final, quando a pessoa cai em si, você apresenta a esperança. Esta é uma estrutura importante numa mensagem. Há quem diga que esforçando-se o homem pode amar a Deus. Vamos ver. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Isto está em nós. Na nossa carne existe inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está aqui. O homem numa condição de pecador, afastado de Deus, mesmo que se esforce, está numa condição de inimigo por causa do pecado. Para construir esta ponte de chegar-se a Deus, ele vai precisar de alguém. Ele por si só não consegue, não pode, porque no seu ser existe inimizade. Ele se revolta contra Deus. Há um texto em Romanos, inclusive, que diz que quando o homem está debaixo da lei, ele se ira. A lei suscita a ira. Por quê? Porque a pessoa não consegue cumprir os mandamentos e ela se ira com Deus. E ela até põe em Deus a culpa de coisas que acontecem na vida dela. Isso é comum a gente ver na mídia. Ah, Deus, tu me deixou na mão. Se Deus existe, por que esse caos está acontecendo na sociedade? Quando, na verdade, o homem se afastou de Deus e recorre a Ele só quando há crise. Então, aqui a gente vê claramente que existe uma inimizade em nós. A lei não requer só atitudes externas. A lei penetra no nosso coração para ver também por que fazemos essas atitudes. E aí vem a questão. Quando esta lei penetra no nosso coração, ela nos enquadra a todos nós. Porque o nosso coração precisa todos os dias ser substituído pelo coração de Cristo. Amém, amados?
Romanos capítulo 7, versículo 5, diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, ou seja, as concupiscências, postas em realce pela lei, ou seja, quando a gente encontrava a lei mostrava ainda mais esse nosso pecado. Operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, um homem que está na carne, um homem que está com a sua natureza caída longe de Deus, ele produz morte. Porque ele está numa condição de pecado. E diante da lei, a coisa fica mais grave, porque ela enquadra essa pessoa e mostra a sua situação. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Porque daí então alguém vai dizer, puxa, mas se a lei então faz isso, ela mata, então o problema está na lei. Não. O problema não está na lei, o problema está na nossa condição. A lei não é pecado, de modo nenhum, Paulo diz, versículo 7. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, quando a lei veio a dizer, não cobiça, Paulo percebeu, mas eu cobiço. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, desejos, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Paulo está dizendo isso como cristão, amados. Vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro, sim o que detesto. Se faço o que não quero, digo que a lei é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Você precisa saber nesta noite que há uma natureza pecaminosa em ti, que quer fabricar atitudes pecaminosas. E você tem que ter uma saída para isso. Versículo 19 diz, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É uma coisa que está além da nossa vontade. É uma coisa mais forte do que aquilo que nós, homens, podemos controlar. Esta é a nossa condição. Então, como vamos amar a Deus naturalmente? Se temos uma natureza pecaminosa, inimiga, uma natureza que afetou a nossa imagem e semelhança de Deus com a qual nós fomos criados. Como?